Mas faz sentido? Agora, sim. Mas agora, vamos lá. Agora entra agora nos Agora falsos que é a profetas. parte boa, divertida. O que é um falso profeta? Falso profeta não é um feiticeiro e não é um invocador de demônios, é assim, necessariamente. E ele não é alguém que erra a profecia. Porque Paulo vai dizer que tratando-se de profetas, fale 2 ou 3 e os demais julguem. E então, pessoal, vamos aqui direto ao assunto, ao qual vocês já viram aí um trecho. Bom, esse aí, ele é muito entendido mesmo da palavra. Esse que vocês ouviram falando aí agora. Portanto, ele está falando aí a respeito dos falsos profetas e como que realmente dá para se identificar. Por que são falsos profetas? Mas ele fala com uma profundidade incrível. Eu deixei para vocês verem aí alguns aí na capa, como Leonardo Salles, como a Vitória Souza. O Marco Feliciano não se encaixa exatamente aí, mas também, de certa forma, sim. Mas ele aí não está falando o nome de ninguém, mas ele está falando para nós identificarmos quem são os falsos profetas e por quê. Falso profeta, ele pode até acertar as coisas. E ele fala que o verdadeiro profeta pode até errar. Vamos falar, mas a incoerência aí, assistam tudo para vocês verem que profundidade, que conhecimento da palavra, e vamos saber exatamente a respeito dos falsos profetas e dos verdadeiros profetas. Portanto, já deixa aí o seu like, você que não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para a matéria para vocês verem como que é interessante a gente estar procurando entender as coisas. Assistam tudo, não deixe de assistir não, porque senão a gente acaba ficando enganados. Olha bem. Mas faz sentido? Agora, sim. Mas vamos lá. Agora entra agora nos falsos Agora que é a profetas. parte boa, divertida. O que é um falso profeta? Falso profeta não é um feiticeiro e não é um invocador de demônios, é assim, necessariamente. E ele não é alguém que erra a profecia. Porque Paulo vai dizer que tratando-se de profetas, fale 2 ou 3 e os demais julguem. Então, se ele está falando que é para julgar, quer dizer, ele está dizendo que pode errar. A profecia bíblica, a Bíblia, a profecia, que é a palavra profética, ela é inerrante. Ok. Mas o dom da profecia, que é quando o Espírito vem sobre nós e nós falamos da mente e o coração de Deus, como eu disse, através de uma linguagem humana, eu posso errar, porque Sim. eu posso não ter ouvido direito. Então Paulo está falando sobre julgar. Um verdadeiro profeta pode errar uma profecia Ok. e um falso profeta pode acertar todas elas. Uau. Qual que é o maior... Aí complicou. Porque qual que é a maior referência de falso profeta da Bíblia? Balaão. Balaão. Eu vou falar Ágabo. Não, Ágabo é o contrário. Ágabo foi o cara que... Imagina, o cara falou que não, vai vir uma fome aí. E falou para Paulo, ó, você tá indo para a morte. Mas Paulo falou assim, mas eu vou assim mesmo. Exato. Ágabo era um cara brabo. Agora, quando Ágabo fala para Paulo, qual que é o contexto ali? Vamos analisar. O cara era um profeta, era ou não era? Sim, sim. Qual que era o contexto da profecia de Ágabo Ágabo? é quando ele pega o cinto, cinto, de Paulo, amarra primeiro a mão ele profetiza a fome, né? Que sim, vem. Sim, e até Paulo faz uma oferta já para levar para as igrejas. Aí depois ele vai... Paulo está na casa de Filipe, imagina, né? O culto pentecostal. Então ele está na casa de Filipe, as filhas do Filipe estão profetizando, aí do nada entra a água, pega Tira o cinto de Paulo, dele, amarra a mão. Viram, né? Ato profético. Imagina assim. Só que Paulo fala daquilo tudo, mas qual que é o contexto da profecia de Ágabo? Paulo, você não pode ir para Não vai, Jerusalém. cara, você vai morrer. Aí por que o Paulo fala? Eu vou assim mesmo. O Espírito Santo já me avisou que em cada cidade que eu for, tá me esperando. Agora tu imagina se, depois da profecia de Ágabo e todo aquele contexto, se Paulo dá ouvido àqueles os irmãos e fala assim, não vou para Jerusalém não. Então, vamos lá. O maior referência de falso profeta da Bíblia é Balaão. Pergunta teológica, escatológica. Qual a profecia que Balaão errou? Nenhuma. Balaão nunca errou uma profecia. Todas as profecias de Balaão, ele acertou. Tudo que ele profetizou para Israel aconteceu. Balaão, a Bíblia diz, Balaão era um homem de olhos abertos. O Senhor ia até ele. Ele conhecia a presença de Deus. O Senhor falava com ele. Ele conhecia a voz de Deus. O Senhor colocava palavras na boca dele. Ele profetizava a palavra de Deus. Ele tinha os olhos abertos para o invisível. Meu Deus. Ele via anjos, falou com animais. Aí isso fica só uma dica, né? Cuidado com gente que fala com animais aí, né? Aí, fecha esse parênteses. Aí, eu tenho misericórdia. E
E o pior, Balaão viu Cristo. Né? Ele falou assim, vejo de longe, não de perto, a estrela de Jacó. Né? Eu estou olhando para ele. Ele vai vir e vai destruir os inimigos de Deus. Só que ele é um falso profeta. Só que ele nunca errou uma profecia. Balaão falou uma frase que todo domingo, todo pastor fala. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí vem a pergunta, por que Balaão era um falso profeta? E isso que você está falando não, muito forte. É muito forte. Por quê? Porque quando você vê algumas pessoas ali, né, que fala, fulano é um profeta, fulana é uma profeta, tal. E aí você fala, sério, por quê? Porque ela falou isso da minha vida e aconteceu. Entendeu? E ela falou isso e ela acertou. Realmente ontem eu sonhei com aquilo que ela falou e tal. E de repente a pessoa cegamente se entrega aquilo ali, entendeu? Com base no acerto. Porque na cabeça da pessoa acertou. Acertou de Deus. E aí você está falando, vários falsos profetas acertam tudo. Com certeza. Então, o que é um falso profeta, senão alguém que erra a profecia? Então, o que define Balaão como falso profeta? No início da descrição de Balaão, diz que o rei manda os emissários dele e diz assim, e eles chegaram com o preço dos encantamentos de Balaão. Sabe o que define o falso profeta? Não é a assertividade da sua palavra, mas do seu coração. Balaão é alguém que profetizava as palavras do Senhor em troca de pagamento. Um falso profeta é alguém que está envolvido com a obra de Deus. Vou repetir isso para ficar claro. Feiticeiros, bruxos, satanistas não são falsos profetas. Eles são feiticeiros, bruxos e satanistas. Um falso profeta é o que Jesus falou em Mateus 7. São homens e mulheres no meio do povo de Deus. Eles estão inseridos no contexto da igreja, são lobos vestidos de cordeiro, de ovelha. Eles se parecem com irmãos. Eles estão no meio do povo. Eles se movem nos dons, mas eles estão envolvidos com a missão, buscando benefício próprio. Então ele sempre profetiza por lucro. Sempre buscando benefício próprio. Seja pagamento. Lucro, seja poder, seja fama, seja acesso. Poder, sexo, dinheiro e principalmente controle de pessoas. Uau. Controle emocional. Então, falso profeta não é determinado se ele acerta o que profetizou, mas se ele acerta por que está profetizando. Qual é a motivação por trás? Não é o que ele fala. Não, o que define o falso profeta não é a sua boca, é o seu coração. Uau. Porque... Meu Deus. Porque olha o que Jesus fala em Mateus 24, que no fim dos tempos haverão muitos falsos profetas e falsos cristos enganarão a muitos, como? Com sinais, prodígios, maravilhas. Mateus 7 diz que os falsos profetas, esses falsos irmãos, eles vão chegar no dia do Senhor e vão falar assim, mas nós profetizamos em seu nome. Curamos em seu nome, expulsamos demônios. Aí ele vai falar, não te conheço. Eu vou falar um negócio forte aqui. Deus tem um senso de humor. Deus derrama dons sobre pessoas que ele vai mandar para o inferno. Deus usa pessoas que ele vai mandar para o inferno. Então, cuidado. Porque nós não podemos ser enganados por performance. Se o cara orou e alguém levantou da cadeira de roda, não significa que esse cara é um homem de Deus. Porque, olha só, Deus pode usar alguém para fazer algo extraordinário, mas o seu ensino é engano. Então, qual que era o problema de Balaão? Completando. Ele era um cara que profetizava, místico, mundo espiritual, anjos, viu Cristo, acertou tudo. Ele profetizava em troca de pagamento. Agora, só que o que acontece? Qual que era o ensino de Balaão? Ele ensinou as mulheres pagãs a seduzirem o povo de Israel com imoralidade sexual, idolatria. E Apocalipse vai dizer, Jesus profetizando, falando para uma igreja para se voltar contra a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? Imoralidade sexual e idolatria. Então, o que acontece hoje? Existem muitos homens que estão à frente de muitos ministérios. Eloquentes, extraordinários, conhecem a Bíblia mais talvez que eu e você juntos. Pregam e quando eles falam acontece coisas, sinais e tudo.
Mas o ensino desses caras produz um falso evangelho, uma falsa graça, que vai levar a igreja à idolatria, não a idolatria de imagens, mas a idolatria para eles. Sim. Vai conduzir as pessoas a adorarem eles. E isso vai cair em imoralidade. Sempre. Pode ver, Douglas. Sempre quando um falso profeta... Eu já vi isso várias e várias vezes. Sempre quando há um falso profeta influencia uma comunidade, aonde vai dar? Idolatria de pessoas e imoralidade sexual. Isso aí é batata. Batata. Sim. E aí, uma característica fácil de você pegar um falso profeta é alguém que, por exemplo, vou usar um exemplo, para ser prático. Você estava na lama, Douglas. Você estava mal. Tua família estava destruída. Aí eu fui lá, eu vi você na lama. Estendi a mão para você. Apresentei Jesus para você. Te tirei da lama. Te limpei, cuidei da sua família, comprei uma cesta básica para você, te ajudei a pagar o aluguel, cuidei da sua vida, ensinei a escritura para você. Aí passa um tempo, você se levanta. Aí eu viro para você e falo assim: agora, Douglas, você me deve. Eu te ajudei. E agora você tem uma aliança inquebrável comigo. Bom, o que foi que vocês acharam aí da explicação? Eu achei tremendo. Muita sabedoria na palavra de Deus, muito conhecimento. E é verdade, não é? Pois muitos naqueles dias dirão, né? Senhor, Senhor, em seu nome profetizamos, em seu nome expulsamos demônios, mas o Senhor vai virar para eles e falar: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, pois eu não vos conheço. Portanto, ele falou aí a verdade, porque esses profetas aí que se dizem profetas é só por causa do dinheiro. Vocês viram o que Cristina Maranhão falou? Ah, por causa de 2.000, se eu for, eu vou pregar e vou sair chateada. Olha só, por causa do dinheiro. Então ela é uma falsa profeta. Faz essas profecias malucas dela aí por causa de dinheiro. Essa menina aí não tem mais agenda que está rodando o Brasil inteiro, essa tal de Vitória Souza, por causa de dinheiro. O adivinhão aí do Leonardo Salles é por causa de quê? Por causa de dinheiro, essas mentiradas dele, esses teatros, esse circo todo que ele faz. Agora, Marco Feliciano tem uma profecia que vocês quiserem eu trago aqui de novo, que eu já trouxe esse vídeo aqui. Ele fez para o pastor Anderson do Carmo, mais uma profecia daquela de lascar, uma profetada. E o que aconteceu? O Anderson do Carmo veio a falecer e isso mesmo ele não viu. Fez uma profecia daquela de lascar e não deu tempo de se cumprir, foi nada, porque o homem faleceu. Portanto, deu para vocês ficarem sabendo agora exatamente quem são os falsos profetas e por que nós sempre denunciamos. É por isso aí. Os falsos profetas, eles não vêm trazer profecia para melhorar a vida de ninguém. Eles vêm trazer profecia em benefício próprio, por causa de condições financeiras e também para te amarrar a ele, para adorar a ele. A verdade é essa. Bom, esse foi o vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.